Às vezes, um simples estalo na luz pode acionar mais do que um interruptor. Pode despertar lembranças que a gente jurava já ter trancado a chave. Naquela noite, a sala inteira respirou junto comigo quando o clarão inesperado rasgou a escuridão e, por um instante, tudo ficou mais claro por dentro do que fora. Era só a luz antiga do teto, mas parecia o universo pedindo silêncio, como se anunciasse que alguma história, esquecida e ainda aberta, finalmente ia pedir para ser ouvida. Por alguns segundos, fiquei parado, escutando os ruídos pequenos da madrugada, o tique nervoso do relógio, o sussurro do vento entre as portas e o coração acelerado, avisando que nem toda lembrança dói para sempre. Percebi ali que certas feridas só aparecem quando a casa fala baixo, quando a luz resolve acender sozinha e encontrar a gente de novo no escuro. Não dava para saber se era coincidência ou sinal. Só sabia que, de repente, a saudade ficou diferente. Menos pesada, quase curiosa, trazendo junto um cheiro de coisa boa do passado, como pão quente ou página de diário esquecida. A cada respiração, fui entendendo que tem histórias que não desistem da gente. Só esperam o momento certo para mostrar que é possível recomeçar sem perder quem fomos. Se você já sentiu uma luz acendendo dentro de você, mesmo nos dias mais escuros, já deve imaginar como essa noite mudou tudo. Porque naquela sala, no silêncio entre um estalo e outro, eu entendi. Às vezes, para curar o passado, basta uma pequena claridade pedindo licença para entrar. O que a gente faz com as luzes que acendem sozinhas, bem na hora em que a saudade parece pesar mais no peito? Naquela noite, eu só queria dormir, mas bastou um clarão discreto no corredor para eu perceber que fugir das lembranças era como tentar deixar de ser quem fui. A casa ficou calma, com cheiro de chuva e um silêncio que parecia esperar uma resposta. Sentei na ponta da cama, olhando para aquele fio de luz sob a porta da sala, e senti meu coração acelerar, como se alguém batesse, não com os dedos, mas com uma memória sussurrada. Eu pensava nas vezes em que quase disse "me desculpa" e deixei para amanhã, nos bilhetes guardados, nas palavras amassadas, no amor que ficou preso entre orgulho e silêncio. Aquela luz inesperada trouxe comigo a coragem de revisitar os cantos escuros da alma, de abrir gavetas antigas, de aceitar que certas histórias merecem ser contadas, mesmo que a voz ainda falhe e o medo insista em sentar ao lado. Dizem que as casas têm seus próprios modos de avisar quando é hora de recomeçar. Pode ser uma porta que range, um rádio que chia, uma fotografia caída no chão, ou uma luz que se acende só para mostrar que, mesmo no escuro, há um caminho de volta para dentro da gente. Naquela madrugada, não era o mundo que esperava por uma resposta. Era eu vendo, pela primeira vez em muito tempo, que talvez existisse mesmo uma chance de cura enterrada nas coisas que não consegui esquecer. Se esse começo acendeu alguma lembrança aí dentro, conta nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo agora. Quem sabe a sua história também esteja só esperando uma luz para começar a se curar. Aquele dia começou comum, mas logo à noite trouxe consigo um lampejo diferente. A luz da sala piscou e acendeu sem motivo aparente, como se quisesse chamar minha atenção para algo que eu havia escondido dentro do meu peito há muito tempo. Aquele brilho quente no escuro acendeu uma memória adormecida, pronta para ser resgatada. Sentei-me no sofá, envolto por aquela claridade inesperada, e o ar parecia carregar o aroma de lembranças antigas, como as que ficam guardadas em caixas empoeiradas na ponta do armário. Aquela luz não era apenas física, era um convite para abrir portas que eu mantive fechadas por orgulho e medo. Eu não sabia, mas aquela pequena chama acendia também uma história enterrada dentro de mim. Uma história que aguardava o momento certo para curar minhas feridas emocionais e libertar o peso que eu carregava em silêncio. Enquanto a luz iluminava o quarto,
Minha mente viajou para a infância em que a casa era testemunha de segredos e histórias silenciosas. Peças que pareciam invisíveis hoje, mas que sussurravam entre as paredes como fantasmas do passado. Um segredo bem guardado estava em uma carta que nunca enviei, palavras presas no papel, presas no orgulho que me cegava, uma distância emocional que eu mesmo criei e que me fazia sentir uma ausência dolorosa e silenciosa dentro de mim. Decidi finalmente tirar aquela carta do esquecimento. Li em voz alta as palavras que nunca tive coragem de dizer. Um pedido de desculpas sincero que não tinha ouvido resposta, mas que eu esperava curar algo além do tempo e do orgulho. Enquanto eu falava com o silêncio da sala, sentia a suavidade da reconciliação invadindo meu coração. Uma esperança tênue que brilhava como uma luz no escuro. Um sinal mudo de que a reparação era possível, mesmo para almas cansadas. O silêncio que me acompanhava parecia entender cada palavra não dita. E a luz permaneceu acesa, testemunhando aquele momento de entrega e transformação pessoal. Entre o perfume distante do pão quente vindo da rua e a lembrança da cozinha da minha mãe, compreendi que certas histórias não desaparecem. Elas somente esperam a hora certa para voltar, para nos encontrar e nos curar. No dia seguinte, carregando a carta em meu bolso, parti para encontrar quem precisava ouvir aquelas palavras presas no tempo. O caminho foi difícil, marcado por mistos de medo e esperança, mas o abraço aberto e o olhar cansado de quem me esperava mostraram que o perdão estava ao alcance. E a luz da casa se acendeu mais uma vez, indicando que a história enterrada finalmente encontrava seu lugar para curar o meu passado. No silêncio acolhedor daquela manhã, senti-me como se estivesse à beira de um precipício emocional. Havia muito para lembrar, muito para sentir, e eu carregava uma mistura estranha de medo e coragem. O dia anterior rangia como uma lembrança viva na minha mente. A carta, o reencontro, o abraço, tudo parecia pesado, como se estivesse sendo puxado por correntes invisíveis de passado e futuro ao mesmo tempo. Enquanto pedalava pelas ruas silenciosas da cidade, voltei a reviver momentos de minha vida que antes pareciam trancados numa caixa lacrada. O som da corrente da bicicleta misturava-se aos meus pensamentos, que viajavam pela infância, pela adolescência, pelos dias mais recentes. Como um filme que não se esquece, cenas se misturavam, risadas, brigas, olhares evitados. Aquela carta tinha sido só o começo, um convite para atravessar esse labirinto pessoal. Eu sabia que para encontrar a cura verdadeira, teria que enfrentar não só as feridas visíveis, mas também as invisíveis, aquelas que se escondem onde nem a luz da casa alcança. Era uma jornada solitária, mas eu estava pronta para trilhar esse caminho, um passo de cada vez. Lembrei-me de minha mãe, que sempre dizia que o perdão é um presente que damos a nós mesmos, não a quem nos feriu. Durante anos, tentei engolir essa ideia com um nó na garganta, achando que perdoar era esquecer ou permitir. Agora, sentia que o verdadeiro perdão era libertar o coração para respirar novamente, sem peso, sem correntes. Ao chegar, a casa parecia esperar minha chegada. A mesma luz suave da noite anterior agora brilhava com a promessa de recomeço. Abri a porta com cuidado e um silêncio acolhedor me envolveu, diferente daquele vazio que eu conhecia tão bem. Era como se o tempo tivesse desacelerado, dando espaço para que cada passo meu fosse sentido com atenção e respeito. Sentei na sala, carta apertada na mão, olhos marejados, deixando que a memória fluísse sem pressa. As paredes guardavam histórias antigas, e eu me permitia ouvir cada uma delas, aceitar cada lembrança como parte da minha história, daquela linha tênue entre o que fui e o que posso ser. Foi nesse momento que entendi algo essencial. Às vezes, as palavras não ditas ecoam mais alto do que as que ouvimos. O silêncio da carta
Aquele espaço vazio entre as linhas era uma conversa sem voz que precisava ser compreendida com o coração. Aquele perdão que eu tanto buscava não exigia palavras, mas presença. Quando levantei para sair, uma brisa suave entrou pela janela. Um gesto simples que parecia dizer que eu não estava mais sozinha. Era um sussurro de esperança, um lembrete de que a vida é feita dessas pequenas luzes que acendemos para nós mesmos, mesmo nos dias mais escuros. A pedalada de volta foi diferente. A cidade seguia seu ritmo, mas eu sentia que dentro de mim algo começava a se transformar. Não era a cura imediata que imaginei, mas uma centelha que acende o caminho, um convite para continuar caminhando, mesmo quando a estrada parece incerta. Cheguei ao meu destino com o coração mais leve, pronto para enfrentar os desafios que ainda viriam, mas com a certeza de que a luz que acendeu uma vez pode acender outras tantas vezes, até que todas as histórias esquecidas encontrem seu lugar para curar o passado e iluminar o futuro. Nos dias seguintes, comecei a reparar em coisas que antes passavam invisíveis. Uma fresta de luz que insistia em atravessar a porta da sala sempre no mesmo horário, o cheiro doce de canela surgindo no corredor, um silêncio que parecia esperar algo de mim. Eu fingia normalidade, mas por dentro parecia caminhar sobre um piso de vidro. Cada passo revelava mais do que eu estava pronta para ver. E rotina tentou me resgatar. Lavei louça, organizei armários, respondi mensagens atrasadas, mas tudo soava distante, como se eu estivesse usando fones de ouvido com um ruído branco de fundo. À tarde, sentei no chão com a caixa de lembranças e espalhei fotografias pela sala. Era estranho como alguns rostos pareciam me observar de volta, como se pedissem que eu terminasse histórias que abandonei pela metade. Peguei de novo a carta. As dobras já tinham marcas novas, de tanto abrir e fechar, como se eu tentasse desalojar arrependimentos encravados nas margens do papel. Li em voz alta, mais uma vez, cada palavra que nunca foi entregue, imaginando como teria sido ouvir a resposta. No meio da leitura, uma corrente de ar abriu a cortina e a luz mudou de posição, pousando bem sobre a carta como um holofote manso. Respirei fundo e disse: eu aceito. Não foi um acordo com o passado, foi um acordo comigo. Aceitar que não poderia trocar datas, desdizer frases, corrigir a pressa dos orgulhos. Mas eu podia, a partir dali, honrar a memória do que não foi dito, vivendo de um jeito mais verdadeiro. Foi quando o relógio da parede, aquele que sempre atrasava, acertou sozinho a hora, como se alguma engrenagem interna tivesse decidido colaborar com o tempo. Saí para caminhar. A rua parecia outra, embora fosse a mesma. Crianças corriam com os cadarços desamarrados. Um senhor varria folhas secas com devoção. Um cachorro observava o mundo como se tudo fosse segredo agradável. Eu desejava guardar aquelas cenas como quem guarda remédio para emergências. Simples, baratos, eficazes contra a ansiedade. Passei na padaria da esquina. O cheiro de pão quente me lembrou sem esforço a cozinha da minha mãe e o domingo que ficava pronto na mesa antes da gente sentir fome. Comprei 2 pães e pedi um café com canela. Quando o primeiro gole tocou minha boca, não era só sabor, era presença, um abraço sem braços, uma resposta sem palavras. Fechei os olhos por um instante e agradeci do meu jeito em silêncio. Ao voltar para casa, encontrei a porta entreaberta. Eu devia ter esquecido de trancar. Nada fora do lugar, nada faltando. Só um detalhe. A carta que deixei sobre a mesa agora estava debaixo do porta-retratos com a foto em que eu e ele ríamos de algo que ninguém ia entender. Não senti medo, senti cuidado. Como se alguém tivesse arrumado o que eu ainda não sabia arrumar. Liguei o abajur e peguei um caderno. Escrevi: quero aprender a terminar histórias, mesmo as que não têm um fim claro. Depois anotei 3 coisas que eu precisava fazer. Visitar alguém que me esperava há muito tempo. Doar o que eu guardava sem motivo.
e ligar para quem eu evitava por medo de ouvir minha própria voz tremendo. As linhas ganharam força, como se a mão soubesse o caminho antes de mim. Naquela noite, a luz da casa não acendeu sozinha. Fui eu que apaguei tudo e fiquei sentada no chão, respirando devagar, ouvindo o barulho da rua diminuir até quase desaparecer. Não aconteceu nada extraordinário, mas eu estava diferente. Entendi que os sinais não queriam me assustar, queriam me alinhar. E que o primeiro passo de qualquer cura é dizer sim com a vida, não só com a boca. Quando deitei, percebi que a culpa ainda existia, mas tinha perdido o tamanho. Era menor do que minha vontade de recomeçar. Fechei os olhos com uma certeza mansa. Se a luz um dia acendeu para me lembrar, então eu podia acender outras, no meu tempo, do meu jeito. E talvez ajudar alguém a encontrar o interruptor que anda procurando no escuro. No dia seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há muito tempo, mas também com um cuidado novo. Não queria que a pressa estragasse o que eu vinha construindo por dentro. Fiz café devagar, abri a janela e deixei o ar fresco entrar, como quem convida o dia para uma conversa honesta. Havia uma lista na mesa, escrita na noite anterior, e uma calma mansa me guiando por cada linha. A primeira tarefa era simples no papel: visitar alguém que me esperava há muito tempo. O há muito tempo tinha o peso de anos, silêncios, adiamentos. Coloquei a carta dobrada no bolso e saí. A rua parecia mais nítida do que de costume. Não mais bonita, mas mais verdadeira. Cada passo era uma escolha pequena. Uma estrada curta vencida de propósito. Cheguei ao portão e hesitei. A casa tinha a mesma cor, o mesmo cheiro de madeira aquecida pelo sol da manhã e um som de rádio baixo, vindo de algum lugar da sala. Toquei a campainha e percebi que meu coração não estava disparado como eu imaginava. Ele estava atento. Quando a porta se abriu, vi um rosto cansado, mas aberto, como se parte do perdão já estivesse do lado de fora, me esperando na calçada. Não comecei com explicações longas. Só disse, eu vim. Às vezes, as duas palavras que faltam são as mais simples do idioma. Fomos até a cozinha, onde as conversas difíceis parecem menos difíceis, talvez porque o mundo é mais suportável entre xícaras e pão cortado. Coloquei a carta sobre a mesa, não para ser lida, mas para estar ali, como símbolo do que já não precisava se esconder. Falamos de pouca coisa e de tudo ao mesmo tempo. Do tempo que passa e da parte da gente que não passa. Dos dias em que a vida parece apoiar a mão nas nossas costas para nos empurrar para frente. E dos dias em que ela só nos observa, em silêncio, esperando a nossa decisão. Em algum momento alguém riu de um detalhe bobo e o riso abriu uma janela onde antes só havia parede. Não pedi perdão como quem pede um favor. Pedi como quem devolve uma dívida antiga e, ao mesmo tempo, oferece um presente. Ouvi mais do que falei. Descobri que o outro lado também tem cicatrizes de palavras que deixei de dizer. E percebi que o amor, quando volta, nunca volta igual. Volta mais humilde, mais disposto a ouvir com menos certezas e mais presença. A carta continuava na mesa, imóvel como uma fotografia de um instante que já tinha passado. Quer ler? Perguntei. Não agora. Veio a resposta, doce, firme, suficiente. Foi ali que entendi que o perdão não mora no papel. Ele acontece no espaço entre duas pessoas que decidem não fugir. A cozinha parecia maior e a manhã mais leve do que deveria ser. Saímos para a varanda e ficamos olhando a rua. Crianças passando com mochilas, um vendedor preguiçoso oferecendo frutas, o sol brincando de achar frestas entre as folhas. Havia uma paz nova pairando na casa, não por falta de problemas, mas porque, por um instante, ninguém estava tentando vencer o outro. Eu respirava como quem finalmente lembrava de respirar. Quando me despedi, não houve promessa de nunca mais errar. Houve algo melhor, a promessa silenciosa de tentar de novo, quantas vezes fosse necessário, sem usar o orgulho como escudo. Abracei devagar, sem medo de parecer frágil,
E, enquanto a porta se fechava atrás de mim, senti que algo tinha ficado do lado de dentro. Não a culpa, mas uma parte de mim que escolheu ficar para cuidar do que ainda precisa crescer. No caminho de volta, a cidade já não parecia teatro, parecia vida. A carta voltou ao bolso, e eu entendi que ela cumpriu seu papel antes mesmo de ser lida. Ela me trouxe até aqui. Às vezes, é isso que os objetos fazem. São pontes. Cheguei em casa, acendi a luz por mim mesma e deixei que a claridade ocupasse os cantos. Não sei como será amanhã, mas hoje eu sei. A história que eu escondi encontrou um lugar para existir sem doer tanto. Eu sempre achei que a cura chegaria como um clarão, um dia decisivo, uma revelação que resolvesse tudo de uma vez. Mas naquela manhã percebi que a cura vinha devagarinho, como quem aprende o caminho de casa andando sem pressa. Acordei antes do despertador, com a sensação de que a luz me conhecia pelo nome. E pela primeira vez em muito tempo, não senti medo do que ainda faltava. A carta, agora guardada numa pasta transparente, não pesava mais no bolso nem no coração. Era um objeto comum, como um talismã que já cumpriu seu papel. Eu a coloquei sobre a mesa e preparei o café com canela. Quando o aroma subiu, entendi que alguns cheiros são maneiras discretas do passado dizer que está tudo certo em seguir em frente. Passei a manhã organizando o que antes eu evitava. Papéis antigos, lembranças que eu guardava sem saber porquê, uma pilha de fotografias que insistiam em manter histórias paradas no mesmo ponto. Em cada objeto havia um pequeno adeus. Não um apagamento, mas um obrigada por me trazer até aqui. Descobri que ordenar a casa também era ordenar o coração. Ao meio-dia, decidi visitar o lugar onde tantas vezes prometi a mim mesma que voltaria um dia. A praça onde aprendi a andar de bicicleta. Levei a velha magrela, rangendo com dignidade, como quem entende que cada ruído é um capítulo. Pedalei devagar, até encontrar o banco de madeira que resistiu às chuvas e aos verões. Sentei, respirei e deixei que as lembranças viessem sem pedir licença. Um menino passou em alta velocidade e quase caiu. Por um segundo, meu corpo inteiro se moveu para ajudá-lo antes mesmo de eu pensar. Ele se levantou e riu de si mesmo, naquela coragem natural das crianças. A mãe agradeceu com os olhos e eu sorri de volta. Aquele pequeno susto me ensinou algo simples. A vida segue, tropeça, levanta, e nisso há uma beleza que cicatriza sem alarde. Peguei o telefone e, sem ensaiar, fiz a ligação que adiei por anos. A voz do outro lado reconheceu a minha na mesma hora. E o silêncio que se seguiu foi a conversa mais honesta que tivemos em muito tempo. Não precisei das palavras decoradas. Eu sinto muito e estou aqui. Foram suficientes para abrir uma ponte onde antes havia um rio largo. Às vezes, o medo é só um mapa antigo. No retorno para casa, a tarde tinha uma cor de perdão. Não brilhante demais, não cinza. Uma luz mansa que respeita as sombras. Ao entrar, percebi que alguém tinha colocado o porta-retratos num lugar melhor, onde o sol da tarde encostava sem queimar. Eu não lembrava de ter feito isso. Sorri não para desvendar o mistério, mas para agradecê-lo. Nem todo cuidado precisa de explicação. Escrevi em uma folha solta. Estou aprendendo a terminar o que comecei. Listei coisas pequenas, responder mensagens antigas, visitar a vizinha que sempre me espera no portão, doar livros que já ensinaram o que tinham para ensinar. A lista parecia um roteiro de volta para casa. Percebi que a grande mudança não morava nas grandes promessas, mas nas gentilezas repetidas. À noite, sentei no chão da sala e apaguei as luzes. Fiquei assim por alguns minutos, escutando o barulho quase invisível da cidade que se prepara para dormir. Então, levantei e acendi a lâmpada com a própria mão. O gesto era simples, mas em mim foi um rito. Eu escolhia a claridade e ela me escolhia de volta. Talvez seja isso o que chamam de recomeço. Antes de deitar, deixei a janela entreaberta.
O vento moveu a cortina com delicadeza, como quem não quer acordar ninguém. Fechei os olhos com uma gratidão nova, sem plateia, sem discurso, só um obrigado que nasceu sozinho. Se amanhã a luz acender sem aviso, saberei que não é um susto, é um convite. E se ela não acender, eu mesma acendo, porque agora eu sei. A história que um dia escondi aprendeu a caminhar comigo sem doer tanto, iluminando o que preciso aprender a amar. Na manhã seguinte, a casa parecia ter aprendido a respirar no meu ritmo. Nada de extraordinário aconteceu, e talvez esse tenha sido o milagre. A carta descansava em paz dentro da pasta. A xícara vazia deixava um círculo tímido na mesa, e a luz da sala, quando acesa, já não parecia um chamado urgente, mas um gesto simples de cuidado. Entendi, sem alarde, que a cura não apaga a história. Ela a reorganiza, como quem abre um livro pela página certa e continua a leitura com respeito. A saudade permaneceu, mas mudou de peso. Deixou de ser pedra no bolso para se tornar mapa dobrado, útil quando o caminho confunde. Na rua, vi rostos apressados, risos distraídos, pequenos desencontros que lembram a vida do jeito que ela é, imperfeita, mas fértil. Percebi que não precisava mais de sinais para seguir, porque alguma coisa dentro de mim tinha aprendido a confiar, e confiar é outra forma de luz. Voltei para casa com uma certeza mansa. Algumas histórias não terminam, elas encontram lugar. E quando encontram, deixam espaço para outras nascerem. Agradeci em silêncio, não por ter esquecido, mas por ter aprendido a lembrar sem sangrar. Se esta história encostou de leve no coração de alguém, então valeu. Talvez existam cartas esperando por coragem, portas entreabertas pedindo cuidado, pessoas que só precisam ouvir "eu vim". Se fez sentido para a sua vida, compartilhe este vídeo com quem também precisa acender a própria luz. Inscreva-se no canal O Código da Colheita. Deixe seu like e conte nos comentários de qual cidade ou país está nos assistindo. Sua presença aqui ajuda a semear mais histórias que curam. E quando a noite parecer pesada, lembre, a claridade pode ser pequena, mas é suficiente para encontrar o primeiro passo.